cientistas descobrem a origem genética da cor do gato laranja. De acordo com um novo estudo, a peculiaridade desses gatinhos fofinhos não vem só do charme debochado ou da fama de encrenqueiros da internet. Na verdade, o que realmente chama a atenção é o jeito mutante como eles desenvolvem essa pelagem vibrante. Os pesquisadores descobriram um detalhe genético inesperado, que pode explicar por que esses gatos se destacam tanto. Mas a resposta talvez não seja tão simples quanto parece. E se ama gatos, já se inscreve no canal para dar aquela força. Gatos laranjas, esses ruivinhos felinos carismáticos, são celebrados por seus tutores como gatinhos afetuosos, extrovertidos e cheios de personalidade. Só que, enquanto o público enxerga fofura, os geneticistas enxergam um mistério biológico. E agora, parece que esse enigma ganhou um novo capítulo. Cientistas afirmam ter finalmente identificado a mutação genética exata que dá origem àquela pelagem laranja tão característica. E não é qualquer mutação. Estamos falando de uma alteração raríssima, que até onde se sabe nunca apareceu em nenhum outro animal no planeta. Isso mesmo, é exclusividade dos gatos laranjas. Essa mutação peculiar foi detalhada em um artigo científico publicado no dia 15 de maio na respeitada revista Current Biology. O estudo é assinado por Christopher Kaelin, pesquisador sênior em genética pela Universidade de Stanford. Kaelin comentou: "Essa é um tipo realmente incomum de mutação. Simples assim. Mas por trás dessa frase modesta está um quebra-cabeça que intrigou cientistas por décadas. Afinal, a maioria esmagadora dos gatos totalmente laranjas são machos. Isso levou os pesquisadores a suspeitar que o segredo da cor estivesse escondido no cromossomo X. E parece que estavam certos. Assim como em outros mamíferos, a matemática genética dos gatos também segue a velha cartilha da biologia. Fêmeas vêm com 2 cromossomos X, enquanto os machos se contentam com um X e um Y. E é exatamente aí que a coisa começa a ficar interessante. Se um gato macho tiver o gene da cor laranja em seu único cromossomo X, pronto. Ele vai desfilar por aí todo alaranjado, como se tivesse sido tingido com açafrão. Já com as gatas fêmeas, o processo é mais exigente. Elas precisam herdar o gene da cor laranja em ambos os cromossomos X, um da mãe, outro do pai. E como isso é raro, as gatas totalmente laranjas acabam sendo minoria estatística na população felina. Agora, o grande mistério não era só esse jogo genético. A pergunta que intrigava os cientistas era onde exatamente essa tal mutação estava escondida no cromossomo X, e o mais importante, como ela conseguia gerar essa cor laranja tão específica. O detalhe curioso é que, em geral, mutações que causam pelos dourados, amarelos ou alaranjados, em animais e até cabelos ruivos em humanos, acontecem em genes que regulam a pigmentação. E adivinha? Esses genes normalmente nem ficam no cromossomo X. Isso sugeriu para nós que, ao identificar a causa molecular, poderíamos aprender algo novo e interessante. O que de fato aconteceu, disse Greg Barsh, coautor do estudo e professor de genética e pediatria em Stanford, ou seja, alguém que claramente entende de DNA e gatinhos excêntricos. E de fato, foi exatamente isso que aconteceu. A pesquisa não só esclareceu a origem curiosa, e até um pouco excêntrica, da pelagem laranja, como também acabou revelando informações inéditas sobre um gene que os cientistas já conheciam. Mas, aparentemente, não tão bem quanto achavam. A falha genética por trás dos gatos laranjas. O primeiro passo para decifrar o código laranja dos gatinhos foi, claro, vasculhar o DNA desses gatinhos fofinhos em busca de mutações que fossem exclusivas e potencialmente culpadas pela coloração extravagante. Kaelin, o cientista por trás da investigação, embarcou em uma missão que muitos chamariam de fofa, mas que na prática envolvia uma década inteira de exposições felinas, abordando tutores de gatos ruivos com um cotonete na mão e um pedido um tanto incomum: "Posso coletar um pouco do DNA do seu gato?" Além da obsessão pelos gatos laranjas domésticos, Kaelin também é fascinado por felinos que ostentam padrões dignos de selva, como os de leopardos e jaguatiricas, traços que aparecem em raças de gato como Bengal e Toiger. Em resumo,
Ele tem um radar genético muito bem calibrado para gatos com visual fora do comum. Com uma bela coleção de amostras felinas em mãos, Kailin e sua equipe começaram a comparar esse material com genomas de gatos que haviam sido sequenciados nos últimos 5 a 10 anos. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Uma das 3 mutações suspeitas era, no mínimo, curiosa. Uma exclusão minúscula, removendo exatamente 5.076 pares de bases, o que representa algo em torno de 0,005% do cromossomo X. Pode parecer pouco, quase insignificante, mas para os geneticistas, até esse pedacinho minúsculo pode causar um rebuliço enorme. Curiosamente, essa exclusão não estava dentro de um gene propriamente dito, ou seja, não aconteceu naquela parte do DNA onde geralmente se encontram as mutações que causam mudanças visíveis, como cor de pelo. Estava, isso sim, numa região intergênica, um espaço meio esquecido e misterioso que não codifica nenhuma proteína específica. Determinado a entender esse mistério, Kailin partiu para estudar como o gene agia em tecidos vivos, coletados de clínicas veterinárias durante castrações. Pedaços que normalmente seriam jogados fora. Ciência feita com respeito ao desperdício e com bastante curiosidade. Os experimentos revelaram algo digno de um roteiro de suspense científico. Aquela tal exclusão minúscula, que parecia não fazer sentido, na verdade, ativa o gene ARGA36 dentro das células produtoras de pigmento. E o que isso causa? Bloqueia a produção do pigmento preto, fazendo com que as células optem pela cor laranja, como se fosse um modo festa do DNA. E aqui vai um fato ainda mais curioso. Essa variante genética é uma exclusividade absoluta. Não foi encontrada em nenhum outro animal, nem mesmo nos gatos selvagens que deram origem aos nossos amigos domésticos. É como um segredo guardado a 7 chaves, exclusivo dos laranjinhas. Essa é uma exceção genética que vem intrigando pesquisadores há mais de 100 anos, afirmou Kailin em comunicado oficial da Universidade de Stanford. Foi justamente esse enigma genético ligado ao cromossomo sexual que despertou nosso interesse pelo gene responsável pela coloração laranja. Essa singularidade genética indica que a mutação provavelmente aconteceu uma única vez durante o processo de domesticação dos gatos. Depois disso, ela foi propagada pela seleção natural e cruzamentos entre felinos. Vemos a mesma alteração em todos os gatos laranjas que analisamos em uma ampla área geográfica, então foi uma modificação única, explicou Kailin. E acredite se quiser, essa mutação é tão antiga que já aparece em representações artísticas de gatos cálico na China, datadas do século XII, revelou Kailin. Ou seja, esses felinos coloridos estão causando impacto há quase 1000 anos, e a ciência só agora começou a entender o porquê. Ele também comentou que especialistas em DNA pré-histórico podem aproveitar essas descobertas fresquinhas para traçar com mais precisão quando e onde essa estranha alteração genética surgiu na linha do tempo felina. As variantes que identificamos não são apenas curiosidades. Elas podem se transformar em ferramentas poderosas para a genética populacional, ajudando a mapear a história evolutiva dos gatos domésticos, acrescentou Hannes Lohi, professor de biociências veterinárias e genética na Universidade de Helsinki, na Finlândia, um expert que não participou do estudo, mas que claramente está de olho nessa história. Enquanto isso, Kailin e sua equipe continuam na caça ao próximo mistério. Entender exatamente como uma pequena exclusão, que nem sequer fica dentro de um gene, pode ainda assim mexer na atividade de um gene vizinho. Parece que o DNA dos gatos ainda guarda muitos segredos para serem revelados. O objetivo, é claro, é aprender tudo o que pudermos sobre essa mutação peculiar, explicou Barsh, com aquele olhar de quem já passou horas mergulhado em códigos genéticos complicadíssimos. Mas, além disso, queremos desvendar os mistérios mais amplos dos mecanismos de mutação em geral. Por que esse tipo específico de alteração é tão raro? E se processos parecidos podem estar acontecendo em outros genes que provocam características físicas diferentes em outros animais. Ele ressaltou ainda um ponto que costuma passar batido. Muitas condições humanas são classificadas como genéticas, mas para boa parte delas, nenhuma mutação específica foi identificada até agora.
Talvez, sugere Barsh, o problema não seja só a dificuldade de encontrar as mutações escondidas, mas também a nossa limitada compreensão sobre todas as maneiras como essas mutações podem provocar doenças. Um verdadeiro quebra-cabeça genético esperando para ser resolvido. E agora a pergunta que não quer calar. Será que essa genética tão peculiar dos gatos laranjas explica aquela personalidade toda única que eles parecem ter? Até o momento, Kylin é cauteloso e admite que ele e sua equipe não encontraram nenhuma evidência concreta para apoiar essa ideia. Porém, ele não descarta que outros pesquisadores possam usar essas descobertas para investigar possíveis conexões entre comportamento felino e cor da pelagem. Minha impressão é que os gatos laranjas são mestres em convencer seus donos de que são especiais e diferentes, mas até agora eles ainda não nos convenceram completamente, concluiu Kylin, com aquele tom de quem não se deixa enganar facilmente por carinhas fofas. Agora que você já é praticamente um perito felino, assista esse próximo vídeo para aprender ainda mais sobre o mundo dos gatinhos e suas curiosidades. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal.